I'm positive that many times E eu estou certo que muitas vezes, in people's thinking no pensamento das pessoas, that they try to make divine healing and so forth que elas tentam fazer cura divina e assim por diante, some great outreaching something, uma grande coisa fora de alcance, way away. uma coisa bem distante. If I could only reach Se it. eu pudesse somente alcançar isso, Could you imagine Jesus saying, poderia você imaginar Jesus dizendo: now let me check my faith agora, deixe-me verificar minha fé and see if I've got enough faith to do this? e ver se eu tenho suficiente fé para fazer isto. See if I'll have to fast a while to Ver se eu terei que jejuar por um tempo, see if I'll have enough faith to do this? para ver se eu terei suficiente fé para fazer isto. He was perfectly unconscious of the faith that he had. Ele estava perfeitamente inconsciente da fé que ele tinha. He just spoke it and knew that it would be so. Ele apenas falava e sabia que seria assim. Just like you are come from your homes today. Do mesmo modo que vocês vieram de seus lares hoje, You probably want to return to your homes. vocês provavelmente desejam retornar aos seus lares. Told your wife or your loved ones, Disseram às suas esposas ou aos seus amados: I'll be back sometime right after noon. eu estarei de volta logo depois do meio-dia. How do you know you are? Como vocês sabem que vocês estarão? You don't try to wonder, Você não tenta perguntar a si mesmo: have I got faith enough to go home? eu tenho fé suficiente para ir para casa? Have I got faith enough to drive my car? Eu tenho fé suficiente para dirigir meu carro? You just unconsciously Você simplesmente, inconscientemente, turn your key on, liga a sua chave drive on away, e sai dirigindo go home. e vai para casa. See, it's the unconscious faith that does it. Está vendo? É a fé inconsciente que faz isso. That's the way it is in Christ. Essa é a maneira que é em Cristo. We just unconsciously Nós simplesmente, inconscientemente, just say, that's His word. apenas dizemos: essa é sua palavra. That just settles it. There's Isso simplesmente resolve o assunto. no more to it. Não resta mais nada. Go on. E segue adiante. That's how they get well. É assim que eles ficam sãos. Cristo é superior a Moisés. O perigo da incredulidade e da desobediência. Carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 3. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanta maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Tudo é dele, e Deus não reparte a sua glória com ninguém. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então, Cristo, ele habita em uma casa. Então, você é morada. Eu sou uma morada. De que sou morada? De que você é morada? Você pode dizer, eu não sou morada de ninguém,
É engano você pensar assim. Se você não é a morada de Cristo, não se engane, não se deixe levar por um pensamento errôneo. Você está sendo morada do inimigo. Você tem fé ou tem dúvida? Você não pode, nesse caso aí, ficar em cima do muro, porque quem está em cima do muro é porque tem dúvida. Então, se tem dúvida, a dúvida não pertence a quem tem Cristo no coração. Agora, mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação no dia da tentação no deserto. Você pode amolecer o coração ou endurecer o coração. É sua vida digna do Evangelho? É uma pergunta. É uma mensagem. É sua vida digna do Evangelho? Jesus contou esta parábola, uma parábola da ceia, das bodas. E ele mandou alguém chamar os convidados. No capítulo 14 de São Lucas, começa ali no verso 16. Então, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. O outro disse: comprei 5 juntas de bois, e vou experimentá-los. Rogo-te que haja por escusado. E o outro disse: casei, e portanto não posso ir. E, voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, não aos seus servos, mas ao servo: saí depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: saí pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Se você analisar bem essa parábola de Jesus, eles recusaram, mesmo sendo convidados, mas na hora eles estavam com outras coisas mais eminentes. Eles tinham outras coisas, talvez pensavam melhores para fazerem. E recusaram, então, atender àquele convite. Quantos já foram convidados? Agora, nós vemos que quando Deus dá a um homem um convite para fazer algo ou para receber o convite que ele lhe tem dado, e ele rejeita isto,
Então não há nada a restar depois que a misericórdia é rejeitada, a não ser o julgamento. Se você pisar além dos limites da misericórdia, então há somente uma coisa a restar, e esta é o julgamento. E nós, tristemente, encontramos que o homem tem feito isto. Em todas as eras, em todos os tempos, isto aconteceu. E nós estamos vivendo uma era em que os homens são extremamente religiosos e ocupados nas coisas mundanas. Mas vejam bem, eles não eram dignos de estarem naquelas bodas. Eles não eram dignos de estarem naquela ceia. Embora eles tenham sido convidados, eles já tinham o convite na mão. Porque você observe bem, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. Mas eles começaram a escusar-se. Quantas escusas hoje! Quantas coisas as pessoas encontram para não receber o convite de Deus? Deus enviou o convite através de Noé. Deus enviou o convite através de seu filho. Deus enviou o convite através dos apóstolos. Deus enviou o convite em todas as eras. Mas em todo o tempo houve aqueles: rogo que me hajas por escusado, rogo-te que me haja por escusado. Mas o apóstolo nos traz essa advertência em Hebreus capítulo 3. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Agora, quando Deus envia o Espírito Santo, mensagem é sua vida digna do Evangelho 56. Quando Deus envia o Espírito Santo e bate na porta do coração de um homem e ele deliberadamente o rejeita, um dia ele o rejeitará pela última vez. E então você não terá um caráter privilegiado. Você pode se assentar em uma igreja e ouvir ao Evangelho e concordar com o Evangelho. Quantas pessoas dizem: isso é verdade, isso é verdade. Concordar com o Evangelho. Você pode fazer muito, como dizer: eu sei que isso está certo, mas nunca colocou um dedo nisto para ajudar-se a si mesmo, vê? Você simplesmente ouve a isto porque você diz: eu creio que está certo. Aquilo é simplesmente simpatizante a você. Eu poderia dizer: eu creio que aquilo são $10.000. Isso não significa que eu recebi aquilo, vê? Eu poderia dizer: esta é uma boa água fria, mas recusar bebê-la? Você sabe o que eu quero dizer? E isto é a vida eterna. E recusar a fazer isto, um dia você atravessará a linha entre o julgamento e a misericórdia. Então você não terá o privilégio de vir e receber isto. Então você não alcançará mais a misericórdia, porque você foi rejeitando a misericórdia. Rejeitando o convite: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos.
Mas chega uma hora que você não acha mais o arrependimento. Então é tempo, é a hora de você receber isto, sair daquilo que te traz confusão e adentrar e receber a palavra em seu coração. Você precisa de receber o evangelho puro, não um evangelho misturado, mesclado com o mundo, mesclado com política, mesclado com sistemas nicolaítas, essas coisas. Mas receber o evangelho puro, preparando-te para as ceias das bodas do Cordeiro. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações, como na provocação no deserto, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede então, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Porque nós nos tornamos participantes de Cristo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. E oramos e pedimos ao Senhor que na sua infinita graça e misericórdia te abençoe e abençoe a todos que desejam estar neste caminho correto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus.